lá, né? Iluminação pública. Tem não sei quantos por cento lá calculado em cima da sua fatura para você pagar. A igreja, a iluminação dentro do templo não é pago pela SEB nem doado pelos políticos. É o pastor que paga. Então, é o seu dízimo, a sua oferta e o seu voto que faz o pastor pagar a água da igreja, a luz da igreja. Quando você chega no banheiro, ele está lá lavado, todo cheiroso, todo limpinho lá da igreja, aquele material, né, de limpeza foi comprado com dízimo, oferta e voto. Aquele material que está ali para você usar após a sua necessidade fisiológica, papel higiênico, papel toalha, álcool em gel, sabonete em líquido, bom ar e outras coisas que está lá dentro de um banheiro feminino ou masculino, foi comprado com seu dinheiro, oferta e voto. Quando você chega numa igreja, na tesouraria ou na secretaria, tem uma impressora, ela tem energia e cartucho de tinta, né? Ela usa papel, né? A4, né? Aquele todo equipamento da tesouraria, aquele todo aparato da secretaria, tudo ali, carimbo, grampeador, perfurador, todo o material de expediente ali foi comprado com dízimo, oferta e voto. A nave da igreja, né? A manutenção de um banco, a manutenção de uma poltrona, uma cadeira plástica, o som da igreja, microfone, manutenção de som, caixa de som, amplificador, mesa de som, cabo, tudo ali, desde o parafuso de um prego, tudo ali foi comprado com oferta, dízimo e voto. Se surge um tapete novo na igreja, né? Se o zelador ali limpou a igreja, encerou, varreu, né? Tudo ali é dinheiro de voto, dízimos e oferta. Então, a igreja, ela não funciona se não tiver dízimo, oferta e voto. Ela não funciona, ela precisa, ela necessita, mas tem gente que faz campanha dentro da igreja para não ofertar, para não dizimar e para não ter voto. Ela diz que isso aí vai para o bolso do pastor, o pastor é ladrão, não oferte, não vote, não pague dízimo, porque o pastor é ladrão. Não, o pastor não é ladrão. É você que tem a mente podre. É você que precisa ser liberto. É você que precisa entender que a casa de Deus, ela necessita de dinheiro para pagar as contas, para pagar suas despesas, para comprar material. Ou você acha que material descartável ele cai do céu? Né? Você chega no bebedouro, tem um copo plástico. Aquele copo plástico foi doado? Foi não, foi comprado. E tudo na igreja que você olhar e está funcionando e está tudo certo, aquilo ali foi comprado. Aquilo ali foi comprado, tem nota fiscal, está no relatório de despesa da igreja, tem o contador da igreja que você tem que pagar também todo mês. Contador não trabalha de graça para a igreja, você tem que pagar o contador. O departamento jurídico da igreja não trabalha de graça. Você tem que... Desculpa, irmão. Você tem que contratar um advogado, né? Então, advogado da igreja, departamento jurídico, é o quê? É pago, né? Então, contador, você paga advogado, você paga para fazer... para arrumar uma porta, você paga o chaveiro, você paga o encanador, né, da parte hidráulica, você paga um eletricista para mudar um fio do lugar, você paga o rapaz da câmera, você paga a internet, você paga telefone, você paga. Nada é de graça numa igreja.
Então, como é que existe pessoas fazendo campanha para não ofertar, não dizimar e não pagar voto? Como é que a igreja sobrevive? Essas pessoas serão responsáveis a prestarem contas no dia do juízo, porque muitas igrejas fecham a porta, param de funcionar, para de ser igreja, fecha as portas por conta de pessoas que fazem campanhas contra a casa de Deus. Não é para dizimar, não é para ofertar, não é para pagar voto. Não é, porque o pastor é ladrão. Enquanto ele está dizendo isso, muita gente vai aderindo à sua campanha, né? Fazendo parte da campanha. E daqui a pouco a igreja está com a porta fechada. Quem fechou foi você, que fez a campanha para os irmãos não dizimarem, não ofertarem e não contribuírem. Então, no juízo final, você vai prestar conta dos seus atos, das suas ações. Você vai prestar conta diante de Deus, porque você é inimigo da igreja, inimigo da obra de Deus. Vai prestar conta, né? Queremos dar bem-vinda aqui ao nosso amado Rondinelli Lima. Jesus te abençoe, meu amado. Paz do Senhor, boa noite. Saúde, Rondinelli. Para você, Rondinelli, para você e toda a sua família, tá bom? Então, eu estou lendo aqui Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 4, dizendo o seguinte, que há aqui, né, uma delegação de irmãos de determinada igreja, levando oferta para a igreja mãe em Jerusalém, feita uma campanha pelo apóstolo São Paulo. Então, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, esse está trazendo a oferta de Bereia. Aristarco e Secundo, trazendo a oferta de Tessalônica. Gaio, trazendo a oferta de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia, né? Então aqui, quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 4, você vai ver que não existe delegação nenhuma, pessoa nenhuma, irmão nenhum, trazendo oferta lá de Corinto. Porque em Corinto, a coleta foi tão pequena que não encontramos nenhum coríntio na delegação que fará a entrega da dádiva de amor, da oferta, campanha feita pelo apóstolo São Paulo. Mas vamos aqui caminhando, porque lá na frente você vai ver um versículo. Eu estou falando que Paulo aqui está escrevendo primeiro aos Coríntios, capítulo 16, 1, 2, 3 e 4. Mas lá em 2 aos Coríntios, depois de um ano, quando Paulo escreve 2 aos Coríntios, os corintianos, né, o povo de Corinto, já tinha aprendido a ofertar. Então eles aprenderam e deram uma oferta como exemplo, e Paulo cita até no exemplo, eles como exemplo de pessoas que ofertam para a obra de Deus. Tudo é uma questão de querer, né? E de querer fazer a obra de Deus e fazer com esmero, com carinho, com amor e com perfeição. José Aparecido de Oliveira, a paz do Senhor, hermano, né? Paz do Senhor. Que Jesus te abençoe, meu amado. Jesus te dê vitória, saúde aí para você, nosso José Aparecido de Oliveira, saúde, tá bom? Que você receba saúde para você e toda a sua família aí, em o nome de Jesus. Então aqui, ó, em sua riqueza espiritual, tá falando da igreja de Corinto, não reconheciam porque deveriam ser especialmente gratos à igreja em Jerusalém. Pensavam possuir diretamente por si mesmos tudo que tornava a sua vida eclesial tão grandiosa. Então, quem era que achava que a sua vida eclesial era tão grandiosa? A igreja de Corinto. A igreja de Corinto era orgulhosa. A igreja de Corinto, nela,
existia os nove dons do Espírito Santo, tinha nela ali, e ela se achava uma igreja, né? Uma igreja com uma vida eclesial grandiosa. Então ela estava pouco se importando em ofertar e ajudar os pobres ali em Jerusalém. Mas lá na frente nós encontramos um milagre da parte de Deus, o povo da igreja de Corinto aprendendo o que é verdadeiramente ofertar. A oferta, né, e a contribuição na casa de Deus, ela tem que ser uma oferta com prazer, com amor, né? E o povo aprende a ofertar, aprende a ajudar a obra de Deus. Se não ajuda a obra de Deus quebra. A obra de Deus quebra. Eu conheço vários pastores que pararam, né, de pastorear a igreja, fecharam suas igrejas, porque o povo parou de contribuir. O povo vai muito nessa falação de internet aí, né? Esses desviados de internet. A internet está cheia de desviados, inimigo da obra de Deus, avarentos, mesquinha, pessoas que maltratam pastores, né? Que chama pastor de ladrão, pastor disso, pastor daquilo. E por conta disso, por esta campanha maldita, maligna, anticristo, anti-evangelho, né, que isso é um desserviço ao evangelho, por causa dessas campanhas, dessas falações, muitas pessoas param de ofertar, deixa de ajudar. E aí a obra de Deus sofre, fecha, para. Porque quem paga aluguel, principalmente, não dá conta de continuar com o povo sem contribuir. Então não pare de contribuir com a sua igreja, não pare de ofertar, não pare, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa da sua ajuda. A coleta que estamos falando aqui, 1 Coríntios 16, 1, 2, 3 e 4, né? Coleta, né? Esta é a primeira menção, né, dela em seus escritos existentes. Então, essa coleta que Paulo aborda aqui em 1 Coríntios capítulo 16 é a primeira menção. É a primeira vez que está aqui surgindo menção de coleta, de arrecadar dinheiro para ajudar a igreja mãe em Jerusalém, os santos ali passando necessidade. Francine Azobo, paz do Senhor, boa noite. Saúde, mulher de Deus, para você e toda a sua família. Então aqui, coleta é para os santos em Jerusalém necessitados, esclarecer o que é para os pobres de Jerusalém. Paulo desejava ansiosamente que a coleta fosse um sucesso. Sem dúvida, estava profundamente preocupado com as necessidades da igreja em Jerusalém. Não sabemos por que essa igreja estava tão pobre. Evidentemente, muito mais pobre do que as outras igrejas. Mas, de modo geral, Jerusalém não era rica, sendo em grande parte dependente da generosidade dos judeus de fora da Palestina, né? Eu daqui a pouco eu vou explicar por que é que Jerusalém estava passando por uma pobreza e uma fome tão grande que precisou das igrejas gentílicas fora de Jerusalém ajudar com essa oferta financeira. A solidariedade das igrejas gentílicas poderia ser o tema dessa mensagem aqui. A solidariedade das igrejas gentílicas, 1 Coríntios 16, 1, 2, 3 e 4. Queremos dar bem-vinda aqui ao nosso pastor Emival Silva. Deus te abençoe, homem de Deus, Pai do Senhor, boa noite. Saúde, pastor Emival, para o Senhor e toda a sua família, toda a sua casa. Saudade de você, homem de Deus. Tu sabes que compensa. Então, foram fundadas por Paulo essas igrejas gentílicas, fundadas pelo apóstolo Paulo,
igreja da Galácia, igreja da Macedônia, fundada pelo apóstolo São Paulo, e o apóstolo São Paulo agora estava aqui retribuindo para a igreja mãe em Jerusalém essa oferta de gratidão, né, por confiar os gentios nas suas mãos, pregando ali o evangelho, fundando igrejas, né? Não é afundando, não, é fundando igrejas para que o evangelho se espalhasse pelo mundo gentílico. E agora estava aí as igrejas gentílicas cooperando com a igreja mãe de Jerusalém. No primeiro dia da semana, por causa da ressurreição do Senhor, era que os santos se reuniam, e eu já expliquei isso aí. Comemoração semanal da ressurreição do Senhor, o que indica algo da importância que os cristãos atribuíam ao acontecimento. Então, por que, né? Os crentes daquela época ficavam cultuando no primeiro dia da semana? Por causa da ressurreição do Senhor. Os planos de Paulo eram incertos, não sabia se iria a Jerusalém ou não levar essa oferta. Se parecesse bem que fosse, diz que eles o acompanhariam. Paulo disse, se essa oferta for grande, um montante que compensa, eu estarei indo com os seus emissários, escolhido pela igreja que ofertou, juntamente com eles, deixar o montante lá na igreja de Jerusalém, na igreja mãe, para a necessidade dos santos que estavam ali passando fome. Devemos provavelmente entender que isso quer dizer que, se a coleta alcançasse uma soma considerável, ele iria pessoalmente com ela. Não ficaria bem um apóstolo supervisionar em pessoa a entrega de uma quantia irrisória, né? Paulo não ia ali fazer uma campanha, ia dar tanto assim, e ele ia acompanhar. Ele só acompanhou porque verdadeiramente a soma foi considerável. Se a soma for tal que valha a pena que eu vá também, eles me acompanharão. Então, é o que diz aqui o apóstolo São Paulo, fazendo esta campanha maravilhosa, que é 1 aos Coríntios, capítulo 16. Por que eu estou batendo bastante nessa tecla? Porque as igrejas hoje em dia, elas sofrem muito quando a matéria é dinheiro. Olha, quando é dinheiro, tem pastor que nem pede, não tem nem coragem de pedir. Eu peço, que eu não vou morrer, né? Eu não tenho político para pagar o aluguel da ADESUD. Eu não tenho político. A nossa igreja não tem político. Política ali não está envolvida. Nada contra as outras igrejas que têm aliança com política. Nada contra. Cada um faz o que quer, né? E sabe o que está fazendo. A nossa igreja não tem patrocínio de político nenhum, envolvimento nenhum, aliança nenhuma. A nossa igreja, ela é, pela bondade infinita e misericórdia do Senhor, ela sobrevive ali, pagando o aluguel, né? Apenas os santos que ajudam, e nós vamos caminhando, dando glória a Jesus. Não estou pedindo para mim, eu não estou pedindo dinheiro para comprar carro, para comprar boi, para comprar nada disso. Eu estou pedindo ajuda para o aluguel da ADESUD. Um dia que Deus nos dê aí um templo próprio, que eu creio no Deus que é dono do ouro e da prata, então a gente aí fica aí recolhendo dízimo, oferta e voto, sem estar fazendo, né, nenhum clamor, sem estar pedindo nada, né? Essa petição, ela tem que parar, tem que acabar. Salvo se acontecer o caso de uma campanha, como Paulo está fazendo aqui em 1 Coríntios 16, de 1 a 4. Então, Paulo, né, ele termina o capítulo 15, nas alturas excelsas da revelação de Deus, falando-nos sobre a ressurreição de Cristo, tá?
a ressurreição dos remidos, a segunda vinda de Cristo, a vitória retumbante sobre a morte, a transformação dos remidos e a consumação de todas as coisas. Após descrever essas verdades gloriosas, como quem num, parece que anticlímax, né, Paulo conclui a sua carta falando de dinheiro. 1 aos Coríntios, capítulo 16, 1, 2, 3 e 4. Ele desce do céu para a terra, né? Sai do campo sobrenatural e espiritual para o natural e material. Segundo a homilética, né, a ciência da preparação e pregação de sermões, o último argumento de um sermão deve ser o mais forte. O sermão deve caminhar para um clímax, né? Aqui não. Ele vem, né, no clímax, no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, quando chega no 16, tudo desce, parece, para estaca zero, para a terra, e ali ele não fala mais de céu, e ele desce para a realidade daquilo que mantém a igreja. Tem muitas pessoas que espiritualizam tanto a obra de Deus e acha que a obra de Deus não sobrevive, não precisa de dinheiro. Ora, meu irmão, a obra de Deus precisa do dinheiro, né? É igual tem crente que, olha, eu conheço isso do velho e querido Pernambuco. Como é que é no velho e querido Pernambuco? Você pastoreia uma igreja e você é pastor de uma igreja. Naquela igreja tem as ovelhas. E as ovelhas, no velho e querido Pernambuco, elas têm na cabeça que ela tem que cuidar do anjo da igreja. Então, eu fiz parte disso muitas vezes. Você vê os irmãos, vai na padaria comprar um pão, ele compra 2 pacotinhos de pão. Um é para ele, o outro vou passar lá na casa do meu pastor, vou deixar esse pacotinho de pão aqui quentinho para ele tomar um café. Ele é o anjo da igreja, ele merece. Aí o cara vai comprar queijo, eu vou levar um pedaço de queijo para o meu pastor. Vai comprar uma galinha caipira, eu vou levar uma galinha também para o meu pastor. Outro vai comprar laranja, macaxeira, inhame, batata, feijão, fava, farinha, tudo a mais. Eu chegava na casa do pastor, eu trabalhei muitos anos de tesoureiro, 11 anos trabalhei de tesoureiro na casa do Senhor. Digo isso com muita honra. E eu chegava na casa do pastor e tinha lá uma despensa, isso lá no velho e querido Pernambuco. E quando você chegava na despensa, você via lá que não faltava nada. Arroz, feijão, batata, inhame, ovos caipira, tinha até ovos de galinha cocá, de Guiné, né? O povo levava com muita alegria, com muito amor. O pastor, né, tinha aquela satisfação de receber, e o povo tinha a satisfação de dar. Aqui em Brasília, não. Aqui em Brasília, você é muito diferente. A cultura é muito diferente, né? O povo aqui em Brasília acreditou tanto que o pastor é anjo da igreja, que anjo não come. Anjo não come queijo, anjo não come farinha, anjo não come feijão, anjo não come arroz, anjo não come pão, anjo não come ovo, anjo não come nada. Anjo vive sem comer, por isso que não dá nada e não oferece nada, porque é anjo e anjo não come, entendeu? Então a cultura é muito diferente. As pessoas acreditaram aqui em Brasília, pelo menos eu vejo isso no Centro-Oeste, né? Eu vejo isso patente, que acreditaram tanto que o anjo da igreja é anjo, que não precisa levar nada para ele comer. Ele não precisa de nada, né? Então, ninguém oferece nada, beba água que você já virou anjo, entendeu? Então, lá no velho e querido Pernambuco, é muito diferente, porque o pastor, ele precisa, ele necessita, né? Pastor, ele cuida do rebanho o tempo integral, ele precisa de ajuda, ele precisa, né, de ajuda, né? O pastor, na maioria das vezes, o que ele veste é presente dos irmãos, né? Se ele usa uma camisa, foi dado pelos irmãos. Se ele coloca um sapato, foi alguém que deu. Um terno, foi alguém que deu.
o sacerdote, o pastor da igreja, ele vive disso, ele vive de doações, ele vive de presentes, ele vive da ajuda dos irmãos, né? Então, para isso, ele é necessitado em todas as áreas. Então, eu não sei como é que a pessoa pensa, imagina, né? O pastor, a igreja não precisa de dinheiro. Quem foi que disse para você que a igreja não precisa de dinheiro? Como é que a igreja vai sobreviver sem dízimo, oferta e voto? Sem campanha? Como é que a igreja vai sobreviver? Ela não sobrevive, ela fecha as portas. Ela fecha as portas, porque você tem que aterrissar, entendeu? Olha o capítulo 15 de 1 aos Coríntios, que Paulo estava ali no clímax, falando de céu, falando do sobrenatural, falando das coisas gloriosas e maravilhosas, espiritual puro, 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 100%, e ele aterriza, dá uma aterrissagem assim abrupta, cai no capítulo 16 de 1 aos Coríntios, diretamente para a terra, sem espiritualidade nenhuma, e entra numa campanha financeira, dando uma ordem, decretando uma ordem às igrejas da Galácia, da Ásia, às igrejas que façam uma campanha financeira, que ofertem, que juntem, que seja um valor considerável. Precisamos atender os irmãos famintos da Igreja Mãe em Jerusalém. Então, quando um pastor está passando por uma necessidade na casa de Deus e ele precisa pagar um aluguel, pagar uma água, pagar uma luz, comprar alguma coisa, um microfone, uma caixa de som, pintar a igreja, fazer uma reforma ou qualquer outra coisa, ele lança também campanha. Isso é bíblico, né? A igreja precisa de dinheiro para se manter. Trazei mantimento para a casa do Senhor. Agora o povo fica inventando, né, que quem recebe dízimo é da geração, é da tribo de Levi, da linhagem de Levi. Eu não sei onde foi que acharam isso. Paulo não era dessa tribo não, viu? Toda a vida pediu dinheiro, fez campanha, arrecadou fundos, fez obra social, ajudou pessoas, ajudou a igreja. E ele não era da tribo de Levi, de nada disso. Inventaram essas balelas, né? Tem aí na internet aí os faladores, os mentirosos, os anticristo, os conversador de água, falando mal de dízimo, falando mal de oferta, falando mal de voto, falando mal de contribuir. E o povo vai nas águas. O povo já queria mesmo um pé para não ajudar a obra de Deus. E aparece um corpo na internet, o povo segue, Maria vai com as outras, vai na campanha aí, vai na campanha, igual Maria vai com as outras, não sabe nem porque está indo, e para de contribuir, para de ajudar e para tudo. Com isso, muitas igrejas estão fechando as portas. Um dia desse eu estava conversando com um pastor, e ele falou para mim, pastor, a igreja lá eu fechei, o povo parou de dizimar, parou de ofertar, disse que não tinha mais necessidade disso. Eu falei que não tinha condições de pagar o aluguel. Fui lá, fechei a igreja, dei baixa no CNPJ. Pronto, a igreja está fechada. E eu não vou abrir mais não, que o povo parou de contribuir e a igreja está fechada. Quem fez isso vai prestar conta diante de Deus. O responsável, o cabeça, tem um cabeça, tem uma mente pensante. Alguém fez essa campanha contra o reino de Deus, contra a casa de Deus, contra o anjo da igreja, contra o ministério, contra a obra de Deus. Você vai prestar conta. Vai prestar conta de vírgula por vírgula, ponto por ponto. Você conseguiu fechar uma igreja. Você não está a serviço de Deus. Deus não fecha a igreja. Você não está a serviço do Espírito Santo. Espírito Santo não fecha a igreja. Você não está a serviço de Jesus. Jesus não fecha a igreja. Com certeza você está a serviço. Todo mundo sabe a quem você está prestando serviço. Uma pessoa que fecha a igreja, que fecha uma igreja, ela está a serviço de quem? De Deus é que não é, né? Queremos dar bem-vindo aqui
ao nosso querido e amado irmão Milton. Milton Vilela, São Paulo, Pai do Senhor, boa noite. Jesus te abençoe, homem de Deus. Saúde para o Senhor e toda a sua família. Verdade, irmã Elô Pinheiro, são vagões sem locomotiva. Essa mulher... A senhora é poeta, é? Falou tudo. Será que Paulo abandonou os preceitos da homilética, né? Será que a conclusão dessa carta é mesmo um anticlímax, né? Estou falando do capítulo 16, 1 aos Coríntios. Na verdade, nós somos cidadãos de dois mundos. Ao mesmo tempo em que somos cidadão do céu, somos também cidadão da terra, né? O anticlímax é apenas aparente. O que Paulo trata aqui é tão sagrado, tão precioso como qualquer assunto da teologia cristã. A responsabilidade social da igreja não pode ser desassociada da sua teologia do mundo do porvir. A nossa teologia acerca das coisas futuras não é escapismos da nossa responsabilidade com as coisas do que aqui e agora acontece, né? Nós temos uma tendência a fugir das nossas responsabilidades como liderança, né, do povo de Deus. A liderança do povo de Deus tem que inculcar na sua mente de que a igreja ela tem uma grande responsabilidade, né, em praticar a mordomia cristã. E quando você estuda sobre mordomia cristã, você vai ver que o assunto de contribuir é muito mais importante e relevante e entra também em debate teológico, faz parte da teologia cristã, né? Obra social, missões. Como é que se faz obra social sem contribuir? Não existe. Como se faz missões se não tem quem patrocine? Não existe. Se você lê lá na igreja do Senhor Jesus, você lê a biografia de Jesus, você vai ver que na biografia de Jesus, na biografia, você vai encontrar mulheres patrocinando o ministério de Jesus. Até Jesus precisava de patrocínio para conseguir colocar a sua igreja para frente. Até Jesus. Se Jesus não pedia oferta, não recolhia dízimo, não recolhia voto, para que ele tinha tesoureiro? Judas Iscariotes era tesoureiro do Senhor Jesus, cuidava da bolsa. Então, como uma pessoa vai ter tesoureiro se não pede oferta, nem voto, nem dízimo? Claro que ele tinha, claro que ele recolhia, claro que esse dinheiro ficava ali para patrocinar, né, o evangelismo do Senhor Jesus. Mulheres e mulheres, né, que ajudavam o ministério de Jesus. Se Jesus precisou de dinheiro para fazer a obra de Deus aqui na terra, imagine eu e os outros pastores que estão por aí penando, pedindo ajuda, pedindo mantenedores para a igreja continuar com as portas abertas. Queremos dar bem-vindo nossa irmã Marilene Nunes Bonifácio. Pai do Senhor, minha amada. Pai do Senhor, boa noite. Seja bem-vinda. Saúde para você e toda a sua casa. Oi, irmã Marilene Nunes Bonifácio. Então, aqui, ó. Oferta que ele estava levando entre as igrejas da Macedônia, Galácia, Caia, para os irmãos da igreja de Jerusalém, que estavam tendo dificuldade. Levantamento de recursos para suprir uma necessidade emergente de irmãos na fé que passava por uma grave e avassaladora crise econômica. A região da Judéia, onde estava Jerusalém, tinha sofrido uma grande fome que empobreceu muitas pessoas.
Houve uma profecia por intermédio do profeta Ágabo, que haveria uma grande fome em Jerusalém. Está lá em Atos, né? 11:28. Nós iremos ler. E de fato essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Não sabemos exatamente se através de uma seca ou uma catástrofe natural. O certo é que a região da Judéia e Jerusalém enfrentou um grave problema econômico. Gravíssimo. Vamos ler Atos 11:28. O que diz aqui a palavra de Deus? Atos 11:28, né? Diz aqui: um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. E foi com essa fome aqui que houve esse problema seríssimo na igreja de Jerusalém. Por isso que Paulo aqui estava pedindo ajuda, muita ajuda, muita ajuda, e as igrejas gentílicas, né, estavam ali participando da campanha para que os irmãos não sofressem fome, tá bom? E vamos aqui em diante. Alguns intérpretes da Bíblia, como Agostinho, sugeriram que essa crise econômica foi resultado da política adotada pelos irmãos, de venderem suas propriedades e dividir os recursos entre as pessoas necessitadas. Assim, a pobreza teria se democratizado e alastrado. Essa afirmação aqui de Agostinho, eu não creio, porque nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha, eu nunca vi um crente vender uma propriedade. Estou falando de igreja séria. Estou falando de ministério que leva a coisa séria. Eu nunca vi um crente vender algo, doar na igreja, para ele passar fome, passar necessidade e sofrer, e esmolar e mendigar. Nunca vi isso. Eu pastoreio há muitos anos. Eu cuido de rebanho há muitos anos. Sei o que é igreja, mas sei mesmo. Já tomei conta de ponto de pregação, de congregação, de igreja sede. Eu já fui pregador itinerante. Eu já fui supervisor de congregações, já cuidei de subcongregações. Eu tenho um pouco de experiência na obra de Deus. Tenho uma caminhada,